Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre cardioversão e desfibrilação. No começo da década de 20, observou-se um grande aumento da utilização de eletricidade na indústria. Isso levou a um aumento dos acidentes envolvendo eletrocução e fibrilação ventricular. Ao mesmo tempo, foi descoberta uma forma de se utilizar a própria energia elétrica para se realizar a desfibrilação e foi utilizada naquela época com corrente alternada. Em 1939, Naum Gurevich, na União Soviética, desenvolveu o primeiro capacitor capaz de induzir a desfibrilação. Em 1952, esse mesmo autor desenvolveu o desfibrilador com corrente direta. Em 1962, Lone, nos Estados Unidos, publicou um trabalho tornando mais conhecida nos Estados Unidos a utilização do desfibrilador com corrente direta. O modo de ação do desfibrilador é através da despolarização em massa de células miocárdicas, levando-as ao período refratário, dando então tempo para que o nódulo sinoatrial se reprograme de maneira adequada para reiniciar um ciclo cardíaco elétrico mais próximo da normalidade. Um conceito importante em relação à despolarização e desfibrilação através do uso desses aparelhos é o limite superior de vulnerabilidade. Segundo esse conceito, uma determinada carga seria capaz de causar a fibrilação ventricular e uma carga maior que essa seria capaz de induzir a desfibrilação. O conceito levou à conclusão de que uma carga dita no limite superior de vulnerabilidade seria aquela que não consegue despolarizar toda a massa do ventrículo que está em arritmia, levando a apenas a desfibrilação de uma determinada quantidade e a outra porção que ainda estaria no período refratário não seria influenciada pela carga. Então, haveria necessidade de uma carga maior, que seria suficiente, então, para a despolarização de todo o tecido comprometido pela arritmia. Várias são as classificações das taquiarritmias, segundo a localização, segundo o tipo de comportamento, segundo a forma de origem e de manutenção. As várias terapêuticas utilizadas são divididas principalmente em dois grupos, são a cardioversão, que pode ser a farmacológica ou a elétrica. A cardioversão farmacológica é feita através da utilização de drogas que tendem a aumentar o período refratário, enquanto a utilização da energia elétrica já foi mencionada de maneira geral o modo de realização de modo de funcionamento e existe, então, na cardioversão elétrica a necessidade da sincronização da onda deflagrada com o complexo QRS do paciente, de modo que aquela onda, aquela descarga elétrica não incida sobre o período vulnerável de despolarização do miocárdio, que é a fase ascendente, e o pico da onda T, que por se situar no período vulnerável de repolarização, caso aquela descarga elétrica incida nesse momento, pode levar a uma arritmia ventricular, até uma fibrilação ventricular. As indicações de cardioversão elétrica são qualquer taquiarritmia que leve à descompensação hemodinâmica importante, como hipotensão arterial importante, dispneia, precordialgia, entre outros. As fibrilações atriais e flutters de causas reversíveis e também as taquiarritmias primárias que levam à sintomatologia e que, mesmo tendo a cardioversão farmacológica como opção, tem na cardioversão elétrica uma maneira mais eficaz de resolução e uma alternativa a ser discutida com o paciente. Então, dependendo da causa da arritmia, se é uma arritmia, um ataque à arritmia sem descompensação importante, leva apenas a sintomatologia, necessita de tratamento, e o tratamento pode ser escolhido
entre a farmacológica e a elétrica, o paciente pode manifestar o seu desejo segundo os riscos e benefícios de cada técnica. Em relação à cardioversão elétrica, há contraindicação na sua realização no paciente com intoxicação digitálica, onde a cardioversão elétrica pode desencadear arritmias ventriculares graves, como taquicardia ventricular sustentada ou até fibrilação ventricular. Também está contraindicada a utilização da cardioversão elétrica no paciente que tem a arritmia, fibrilação ventricular ou flutter ventricular há mais de 48 horas e não se encontra em profilaxia com anticoagulantes orais. Diferente da cardioversão, da desfibrilação é uma técnica de utilização da carga elétrica, da descarga elétrica sobre o tórax ou o coração do paciente, mas devido à irregularidade da apresentação dos complexos do paciente, é impossível realizá-la sob a forma sincronizada. Portanto, a desfibrilação é uma energia que é utilizada sem a realização da ativação do sincronizador do aparelho de desfibrilação ou cardioversão. Alguns conceitos sobre a energia utilizada devem ser esclarecidos. A dose da energia utilizada, comumente chamada de joule, significa a quantidade de ampere, ou seja, de corrente elétrica aplicada por ohm, ou seja, por unidade de resistência à sua passagem por segundo. Essa é uma unidade de trabalho. Na verdade, o que mais importa para a realização da desfibrilação ou da cardioversão é a quantidade da energia que consegue chegar ao coração. Normalmente é utilizada uma corrente com voltagem entre 2.000 e 5.000 volts, e essa corrente ela é diretamente relacionada, então, a essa voltagem inversamente relacionada à impedância. A impedância é a resistência à passagem do fluxo de energia, do fluxo da descarga elétrica que é utilizada. Quanto maior a impedância, maior a necessidade de corrente para a realização da desfibrilação ou da cardioversão. E essa impedância ela é relacionada tanto à impedância do próprio equipamento quanto à impedância do tórax do paciente. A impedância pode ser aumentada ou diminuída segundo vários critérios, como vai ser mencionado mais à frente. A cardioversão ou desfibrilação é utilizada com aparelhos que têm dois tipos de ação. Existe o mecanismo monofásico, que é uma onda que tem o seu vetor unidirecional, e tem dois tipos de ondas monofásicas, a chamada damped sinusal e a truncated exponencial. São duas formas de ondas monofásicas que hoje em dia são menos utilizadas. A produção industrial dos desfibriladores e cardioversores monofásicos não é mais praticamente praticada, e a outra alternativa além da monofásica é a cardioversão ou desfibrilação com onda bifásica. A onda bifásica é uma onda de desfibrilação ou cardioversão que, quando é aplicada, ela sofre uma alternância depois de 5 a 10 milissegundos, fazendo com que a onda seja direcionada para um lado, e depois o próprio aparelho se encarrega de direcionar a onda elétrica, o vetor da onda elétrica para o outro lado, de maneira que, com metade da energia necessária para a desfibrilação com onda monofásica, a onda bifásica consegue os mesmos resultados. Nessa utilização da onda bifásica também tem dois tipos de ondas principais, que são a retilínea truncada. Ambas são ondas que conseguem realizar a desfibrilação de maneira eficiente. O circuito do capacitor aqui
Aqui é demonstrado de maneira bastante simples. A ativação da chave A leva a carga do capacitor que está representado pela letra C. Então, quando as duas pás, os dois eletrodos do desfibrilador e do cardioversor são conectados ao corpo do paciente, ele necessita apenas que seja ativado o ponto B, e esse ponto B é uma chave, é o botão que se encontra ou na pá ou no desfibrilador, e quando acionado, a carga que foi estocada no capacitor, ela é direcionada ao paciente, fazendo com que haja, então, a desfibrilação ou cardioversão. No gráfico à direita, é uma demonstração da descarga exponencial do capacitor. Então, a corrente vai sendo liberada em alguns milissegundos, e essa voltagem necessária para provocar essa ativação no paciente, ela é gerada por uma diferença de potencial elétrico. Como foi dito antes, aqui temos a demonstração esquemática nesse diapositivo do que é a onda monofásica. É uma onda que tem uma geração de energia cujo vetor caminha para uma direção só, enquanto no desfibrilador ou cardioversor com onda bifásica, essa onda ela é deflagrada, caminha num sentido, dura mais ou menos 10 milissegundos e após os primeiros 5 a 6 milissegundos ela muda a direção para o lado contrário. Isso faz com que haja uma necessidade de metade da carga de energia que era utilizada nos aparelhos monofásicos. Esses gráficos, como a descrição mostra, são relacionados ao desfibrilador ou cardioversor monofásico, que tem um decréscimo gradual e exponencial da corrente à medida que o tempo passa, em questão de milissegundos, e temos os dois modelos, as duas formas de apresentação gráfica dos desfibriladores ou cardioversores bifásicos. Existe o retilíneo e existe o truncado. Esses dois modelos, eles têm uma grande vantagem, pois devido a mecanismos sofisticados de controle, a carga liberada é feita de acordo com a impedância do paciente analisada pelo próprio aparelho. Os principais fatores que alteram a impedância transtorácica são relacionados às seguintes variáveis. Primeiro, a pá do desfibrilador do cardioversor. O tamanho da pá é importante, pois o tamanho muito reduzido leva à diminuição do fluxo da onda de cardioversão ou desfibrilação, ao passo que placas muito grandes levam à facilitação da passagem do fluxo de energia, porém essa energia é muito dissipada, levando à redução da densidade da energia sobre o ponto que deve ser desfibrilado. O tamanho ideal das pás para utilização em seres humanos é entre 8 e 12 centímetros. Os eletrodos também são de grande importância. Eles devem ser aderidos de maneira suficiente, e a utilização de gel com sais facilita a passagem da carga de energia, uma vez que diminui a impedância. As placas de aderência, as placas adesivas, elas não precisam de pressão adicional, mas as placas manuais, as que não são adesivas, as de metal, elas necessitam de uma pressão correspondente a mais ou menos 13 kg para que se reduza de maneira significativa a impedância. O posicionamento também é importante. As duas maneiras mais adequadas de posicionamento são a antero-posterior e a antero-lateral. Colocando uma pá nessa posição anterolateral, uma pá fica mais ou menos na altura do manúbrio e a outra pá fica mais ou menos na altura do ápice cardíaco, abaixo do mamilo esquerdo.
enquanto que a anteroposterior é mais ou menos na direção do próprio coração, tentando eventualmente, se o paciente possui algum marca-passo, algum dispositivo implantado, se deslocar para uma distância superior a 8 centímetros, para que não haja dano ao dispositivo implantado. A distância entre as pás também é muito importante. O ideal é a realização da desfibrilação da cardioversão ao fim da expiração do paciente. Esse momento é o momento em que há a menor distância entre as placas na posição que foi escolhida e, como mencionado antes, a pressão exercida sobre as placas que não são adesivas também ajuda a reduzir essa impedância. A forma do corpo do paciente muito obesos ou com tórax enfisematoso, aumentam muito a impedância. Então, é preciso que se entenda que muitas vezes há uma dificuldade maior no efeito da realização da desfibrilação ou da cardioversão devido à existência de obesidade ou tórax enfisematoso. Os choques repetidos normalmente reduzem a impedância. Normalmente o segundo choque consegue um resultado melhor que o primeiro. Ainda assim, é aconselhado que nos pacientes que necessitam de choques adicionais, que haja um escalonamento, um aumento gradual de carga oferecida a cada choque adicional. A impedância transtorácica é tão importante que da energia utilizada no momento em que se deflagra a descarga do desfibrilador ou do cardioversor, cerca de apenas 4% daquela carga chega ao miocárdio, devido à dissipação da energia causada pela impedância dos tecidos do paciente. Por isso, é tão baixa a corrente utilizada para cardioversão ou desfibrilação nos pacientes que utilizam o dispositivo implantado ou naqueles que, durante cirurgia de tórax aberto, a realização da desfibrilação ou cardioversão é feita com as pás colocadas diretamente sobre o coração. A impedância transtorácica ela é bastante variável, dependendo do tipo de paciente, de várias características físicas, ela pode variar de 25 até 180 ohms. Essa apresentação não é sobre arritmia, é sobre cardioversão, mas existem algumas taquiarritmias cuja cardioversão pode ser realizada com agentes farmacológicos. As taquiarritmias com descompensação hemodinâmica, que provocam descompensação hemodinâmica, não são causadas pela descompensação hemodinâmica, elas devem ser tratadas idealmente com a cardioversão elétrica. E aquelas mais estáveis, sem precordialgia, sem dispneia, sem sinais de choque, essas podem ter como opção tanto a cardioversão elétrica como a farmacológica. Na decisão de uma técnica mais conservadora, farmacológica, pode ser tentada até antes a manobra vagal, através de manobra de Valsalva, massagem do seio carotídeo e outras técnicas. Atentar sempre para, na massagem do seio carotídeo, evitar fazer em pacientes idosos, se for essa decisão, sempre ao escutar a carótida para ver se não assopra, e a manobra vagal deve ser realizada apenas se for taquicardia supraventricular com apresentação regular. A adenosina também tem indicação na taquicardia supraventricular regular e estável, não deve ser usada na síndrome de Wolff-Parkinson-White, por risco de precipitar piora na arritmia. Deve ser utilizada dose de 6 mg em bula, seguido de injeção de 20 ml de soro fisiológico em bolo, de maneira rápida. A não resolução pode levar à repetição da dose, e a adenosina não deve ser utilizada em pacientes que estão em utilização
de agentes inibidores da fosfodiesterase, principalmente a metilxantina, porque a metilxantina ela compete com os receptores da adenosina. A utilização de bloqueadores do canal de cálcio e ou beta-bloqueadores também pode ser feita nos pacientes com taquicardia supraventricular estável, na tentativa de reduzir a frequência ventricular. Esses agentes, tanto os bloqueadores do canal de cálcio quanto os beta-bloqueadores, só devem ser utilizados em pacientes com função cardíaca preservada. Eles são contraindicados em pacientes com bloqueio atrioventricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White e nos pacientes hipotensos. A amiodarona ela pode ser utilizada no controle da frequência cardíaca na taquicardia supraventricular, na fibrilação atrial, no flutter atrial, na taquicardia ventricular monomórfica e também como auxiliar nos pacientes que têm dificuldade para resposta à desfibrilação durante a apresentação de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Deve ser utilizada com cuidado nos pacientes que apresentam prolongamento do espaço QT, do intervalo QT. A procainamida também pode ser utilizada na taquicardia supraventricular e também pode ser utilizada na fibrilação atrial, no flutter e tem a vantagem de poder ser utilizada e ter indicação de ser utilizada na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Porém, ela é contraindicada em pacientes com síndrome do QT longo, pacientes que tenham lúpus eritematoso sistêmico, pacientes com alergia a anestésicos locais do grupo dos ésteres e tem dificuldade para disponibilização no Brasil. A propafenona ela pode ser utilizada na fibrilação atrial, no flutter atrial e também na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Também tem contraindicação na síndrome do QT longo, no bloqueio atrioventricular e na doença do nódulo sinusal, além de não dever ser utilizado em pacientes com hipotensão. A principal e mais frequente arritmia supraventricular presente tanto em contexto cirúrgico quanto clínico é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial ela pode ser tratada tanto com cuidados farmacológicos quanto com a cardioversão elétrica, dependendo do tempo de início das manifestações clínicas. Aqueles pacientes que apresentam descompensação hemodinâmica, como foi dito, devem ser tratados com a cardioversão, e aqueles que apresentam mais estabilidade podem ter a opção da terapia medicamentosa. É sabido que cerca de 50% dos pacientes com fibrilação atrial de início recente têm boa resposta aos agentes farmacológicos. A grande vantagem é que uma das vantagens é que não necessita do tempo de jejum. As drogas que podem ser utilizadas são elencadas aqui. Algumas delas não são disponíveis no Brasil. Por exemplo, a flecaína é uma droga bastante interessante, ela é a mais efetiva, porém não é disponibilizada no Brasil por enquanto. Ela apresenta o risco de induzir hipotensão, ela pode melhorar a condução atrioventricular, levando no flutter atrial ao aumento da resposta ventricular, pode levar ao aumento do intervalo QT e deve ser evitada nos pacientes que apresentam alteração anatômica cardíaca. Alterações estruturais são, então, riscos, são contraindicações a esses pacientes a utilização da flecaína. A amiodarona é uma droga de bastante utilização no Brasil, porém tem resposta inferior em relação à cardioversão de fibrilação atrial, ajudando, porém, na realização da redução da frequência ventricular. Existem os riscos da flebite, da bradicardia, o bloqueio atrioventricular, e tem a vantagem de diminuir a frequência ventricular nos pacientes com alta resposta na fibrilação atrial.
tem o tempo de latência bastante elevado, por isso há necessidade da terapia de saturação com dose de ataque de 5 a 7 mg por quilo de peso. Alguns autores sugerem 150 mg de ataque na primeira hora. Essa utilização pode levar a flebite, então é um cuidado a ser tomado. A propafenona, ela tem uma resposta bastante eficaz, pode induzir a hipotensão arterial, ela pode prolongar o complexo QRS, deve ser evitado nos pacientes com lesões estruturais também. A ibutide é uma droga também que tem bastante utilização, principalmente na Europa, porém não é disponível no Brasil. Ela tem uma resposta, um resultado melhor no flutter que na fibrilação atrial. E o vernacalante, também não disponível no Brasil, ela já é menos eficiente no flutter atrial. Costuma induzir hipotensão arterial e a arritmia, pode levar à arritmia ventricular não sustentada. Tanto o intervalo QT quanto o complexo QRS podem ser alargados nos pacientes que utilizam o Venacalan. Pacientes que apresentem fibrilação atrial ou flutter atrial com Wolff-Parkinson-White não devem receber adenosina, beta-bloqueador, bloqueadores do canal de cálcio nem de gluxina. Pacientes com taquiarritmia com complexo largo, aqueles que têm tempo de excreção superior a 120 milissegundos, quase sempre, cerca de 80%, tem a origem da arritmia no ventrículo. Portanto, a terapêutica vai ser classificada, vai ser dividida de acordo com o tipo de apresentação. Pacientes estáveis podem ter a opção de cardioversão elétrica ou farmacológica, e os pacientes instáveis devem ser submetidos à cardioversão elétrica. Aqueles estáveis que apresentam a arritmia com complexo QRS irregular podem receber amiodarona ou procainamida. E os pacientes com apresentação de complexos QRS irregulares podem receber, caso seja diagnosticado torsade de Poix, 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio, que pode ser repetido caso não haja resposta imediata. E nos casos de QRS largo, estável, irregular, que não seja torsade de Poix, pode ser tentado beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio ou até a amiodarona. A amiodarona deve ser a opção, principalmente nos pacientes que apresentem alteração morfológica cardíaca. Os pacientes que seriam submetidos à cardioversão elétrica receberiam ou a carga monofásica de 100 a 200 joules ou a bifásica de 100 joules. A arritmia ainda pode ser dividida em monomórfica ou polimórfica. A monomórfica é aquela de complexos QRS regulares, como mencionado anteriormente. A polimórfica são as arritmias irregulares. A taquicardia ventricular sem pulso ou a taquicardia ventricular polimórfica, quando instável, devem ser submetidas à desfibrilação devido à dificuldade de sincronização para a realização da cardioversão, já que a apresentação errática dos complexos QRS dificultariam a análise pelo aparelho ou pelo próprio prestador de cuidados. E a desfibrilação deve ser realizada com carga de 360 joules no aparelho monofásico ou 200 joules no aparelho bifásico. No caso de pacientes com taquicardia ventricular polimórfica, de apresentação estável, que provavelmente é mais relacionada à alteração de sulfato de magnésio, ou pode ser revertida com a administração de sulfato de magnésio,
a indicação é de procurar o especialista. Paciente estável, com taquicardia ventricular polimórfica, então não há necessidade de utilização de cardioversão elétrica e o aconselhamento com o especialista é o melhor caminho. A utilização de lidocaína na tentativa de reversão de eventuais taquicardias ventriculares estáveis monomórficas ou no auxílio da taquicardia ventricular monomórfica ou fibrilação ventricular que tenha difícil resposta a outras terapêuticas, inclusive a cardioversão elétrica, pode ser utilizada na tentativa de melhorar a resposta então ao dispositivo. Apesar da lidocaína ter um bom efeito na reversão das taquiarritmias ventriculares, ela tem um efeito pobre na prevenção delas. E também ela tem um efeito limitado na taquicardia ventricular relacionada ao infarto agudo do miocárdio. Como foi dito anteriormente, a cardioversão elétrica ela é mais efetiva e leva um menor tempo de hospitalização. Para sua realização é necessário a sincronização. Tem que ser acionado um botão no aparelho para que ele fique sincronizado com o complexo QRS, para evitar que a onda de ativação incida sobre a onda T. É sabido que a fase de ascensão da onda T até o seu pico é um período de repolarização ventricular que apresenta grande risco de vulnerabilidade. Se a onda elétrica incidir nesse momento, pode desencadear uma fibrilação ventricular, inclusive. É importante lembrar que, devido à sincronização, é possível que haja um pequeno atraso na emissão, na deflagração do choque, uma vez que, quando acionamos o aparelho para deliberação do choque, ele precisa analisar se está próximo ou não dessa onda T, para evitar que haja a arritmia maligna, o risco que existe nesse momento. A utilização da cardioversão elétrica pode ser feita com a utilização de pás externas sobre o tórax do paciente ou a cardioversão interna, que pode ser realizada tanto durante a cirurgia cardíaca, por exemplo, quanto também pela utilização de dispositivos elétricos implantados no coração, no coração do paciente. E na utilização da cardioversão externa, são utilizadas placas adesivas ou pás, onde deve ser utilizado gel. Na placa adesiva ela já vem com gel, e nas placas manuais metálicas esse gel deve ser adicionado à placa para evitar queimadura e para melhorar a impedância, diminuir a impedância e facilitar o trânsito do fluxo de energia deflagrado pelo aparelho. Também é aconselhado que se imprima uma força de cerca de 13 kg para ajudar a diminuir ainda mais essa impedância. Também já foi dito que existem os cardioversores monofásicos e os bifásicos, e que eles são diferentes na sua forma de liberação de energia. A cardioversão é utilizada para tratamento de taquiarritmias envolvendo ou provocando distúrbio hemodinâmico importante, que levem à hipotensão com sinais de choque, angina, dispneia, com congestão pulmonar, alteração do nível de consciência, e que essa taquiarritmia seja a causa, não consequência desse distúrbio hemodinâmico. Também pode ser indicado nas taquiarritmias refratárias ao tratamento farmacológico, naquelas persistentes, e é importante que o paciente submetido seja monitorizado, principalmente com oximetria e pressão arterial não invasiva. A manutenção dessa monitorização é importante, porque muitas vezes o paciente, após a cardioversão, apresenta hipotensão, bradicardia, pode apresentar sistolia, inclusive. Entre os cuidados para o paciente a ser submetido à cardioversão elétrica, sempre a disponibilização de isoproterenol, atropina e marca-passo, caso apresente bloqueio cardíaco importante ou bradicardia importante,
atenção para o posicionamento anteroposterior das placas de ativação, o que apresenta choque mais intenso e efetivo. Eventualmente, nos pacientes com cardioversão elétrica eletiva, a utilização de algum antiarrítmico no preparo pré-procedimento pode auxiliar tanto na resposta quanto na dificuldade de retorno da taquiarritmia, e as drogas de melhor resposta são a amiodarona, o sotalol, ibutilide, o vernacalante, flecainide, a propafenona. Porém, os beta-bloqueadores, verapamil, diltiazem e digoxina não têm boa resposta nesse preparo pré-tratamento. É importante lembrar que a utilização de anticoagulantes nos pacientes que têm a fibrilação ou flutter a mais de 48 horas é importante. Nos pacientes que tenham a arritmia a menos de 12 horas, eles eventualmente não precisam do tratamento ou da profilaxia anticoagulante. Naqueles entre 12 e 48 horas, devem ser avaliados caso a caso. Os pacientes que apresentam grande risco de fenômenos tromboembólicos, como de classificação CHADS-VASc, acima de 2, igual ou maior que 2 em homem ou maior ou igual a 3 em mulher, eles devem ser submetidos a profilaxia com agente anticoagulante, seja heparina, inibidor da trombina ou inibidor do fator 10. Nos pacientes que apresentam a arritmia a mais de 48 horas, mas que eventualmente sejam submetidos à realização de ecocardiograma transesofágico e demonstre que não há trombo intracavitário, eles podem ser submetidos à técnica de cardioversão elétrica. Portanto, pacientes que tenham a taquiarritmia a menos de 48 horas e não tenham grande risco de doença tromboembólica não precisam de profilaxia anticoagulante. Aqueles pacientes que apresentam alto risco de fenômenos tromboembólicos devem receber essa terapia ou realizar o ecocardiograma transesofágico. Nos pacientes que têm mais de 48 horas, sempre devem fazer o preparo pelo menos de 3 a 4 semanas com anticoagulante oral, mantendo o INR entre 2 e 3, e a opção, a alternativa de utilizar no lugar do varfarin um inibidor da trombina, como da bigatrana, por exemplo, ou o inibidor do fator 10, como a rivaroxabana ou a apixabana. Todos os pacientes de risco, seja por ter mais de 48 horas de taquiarritmia, de fibrilação ou flutter, ou nos pacientes que tenham comorbidades que elevem esse risco, eles devem permanecer em anticoagulação durante pelo menos 4 semanas. Isso se não tiver indicação para manter por mais tempo. Resumindo, os guidelines recentes orientam que todos os pacientes com fibrilação atrial com descompensação hemodinâmica, que leve a sinais de choque, precordialgia, dispneia, alteração do nível de consciência, devem ser submetidos à cardioversão elétrica imediatamente. E aqueles pacientes que estiverem estáveis sem essa situação mencionada nos descompensados, então vão ser escalonados segundo o tempo de apresentação da fibrilação atrial. Os pacientes com fibrilação atrial a menos de 48 horas vão também ser subdivididos em 2 grupos: aqueles que não apresentam risco aumentado de fenômenos tromboembólicos vão ser submetidos à cardioversão elétrica sem necessidade de demora, eventualmente respeitando período de jejum para a realização da sedação, ou eventualmente podem também ser submetidos à cardioversão química, aí não precisando do jejum.
E nos pacientes com menos de 48 horas que têm um risco aumentado de fenômenos tromboembólicos, como os elencados no diapositivo, idade, hipertensão, etc., esses pacientes vão ser submetidos também ao preparo de medicação anticoagulante durante 3 a 4 semanas, ou realizar o ecocardiograma para afastar a presença de trombos intracamerais. E assim, ou após a realização do ecocardiograma ou após a realização o início da profilaxia com anticoagulantes, que podem ser usados ou a varfarina, antagonista da vitamina K, os inibidores da trombina ou do fator 10, ou eventualmente a utilização de heparina. E após esse preparo, após esse cuidado, a realização da cardioversão elétrica e manter esses pacientes de alto risco em medicação anticoagulante durante 4 meses após o procedimento, a não ser que haja outra indicação para manutenção por mais tempo. E nos pacientes com fibrilação atrial há mais de 48 horas, então, escolher uma de duas opções. Ou realizar a ecocardiografia transesofágica, e se ela não revelar presença de trombo intracavitário, a realização da cardioversão pode ser feita de imediato, de preferência se o paciente estiver em jejum, para poder ser realizada a sedação do mesmo. E se o trombo for presente, normalmente no átrio, principalmente no apêndice lateral esquerdo, a realização da profilaxia com agente anticoagulante durante 3 a 4 semanas, nas opções o varfarin, né, o antagonista da vitamina K, ou inibidores ou da vitamina do fator 10 ou da trombina. Então, depois desse preparo de 4 meses, a realização da cardioversão elétrica, e depois da realização da cardioversão elétrica, manter esse paciente em anticoagulante durante mais 4 meses, a não ser que haja indicação para manter por mais tempo. A opção alternativa à realização da ecocardiografia antes da realização da cardioversão é o início imediato já de anticoagulantes durante 4 semanas, como mencionado anteriormente no preparo do paciente com trombo, e após o preparo com anticoagulante, então realizar a cardioversão e depois manter esse paciente de novo em anticoagulante durante 4 semanas, a não ser que haja indicação para manter por mais tempo. É importante que a realização da cardioversão seja feita com o paciente que está em uso do anticoagulante, que o INR dele seja mantido entre 2 e 3. A cardioversão elétrica para o flutter atrial necessita de baixa energia normalmente, com cerca de 50 a 100 joules. Normalmente você consegue fazer a reversão da arritmia. Os pacientes com fibrilação atrial eventualmente precisam de uma carga mais alta, em torno de 100 a 200 joules. Recomenda-se iniciar com 200 joules se for utilizar o cardioversor monofásico, e com 120 joules se for usar o bifásico. Os pacientes com taquicardia, com apresentação de QRS regular, mas sejam pacientes com evolução instável ou não, também podem apresentar a possibilidade de ser tratados com cardioversão elétrica. No caso dos pacientes estáveis, a opção da tentativa terapêutica com agentes farmacológicos, mas a cardioversão elétrica é mais efetiva. Os cuidados sempre são, entre outros, a medida, a solicitação de afastamento todas as vezes que for realizar a aplicação do choque, evitar a manutenção de oxigênio na proximidade do paciente, o fornecimento deve ser interrompido e a fonte afastada pelo menos 1 metro do paciente. A sedação deve ser realizada, é uma situação bastante estressante, dolorosa para o paciente, e um levantamento, uma
uma revisão sistemática realizada pela organização Cochrane, envolvendo 23 artigos com 1.250 pacientes, mostrou que não há diferença no desfecho nem na qualidade da sedação nos pacientes submetidos à sedação com benzodiazepínicos, com agentes inalatórios, etomidato, propofol, tiopental. E a realização de cardioversão elétrica na criança deve ser iniciada com cargas de meio a 1 joule por quilo de peso em crianças abaixo de 25 quilos, e essa carga deve ser dobrada caso não haja resposta adequada na primeira tentativa. Para a realização de cardioversão elétrica eletiva, deve ser solicitado a bateria de exames do paciente, constando com valores de hematócrito e hemoglobina, para se avaliar a eventual contribuição de anemia na descompensação da frequência cardíaca do paciente, a avaliação da função tiroidiana, a avaliação da função renal, dosagem de eletrólitos e o INR do paciente para saber se o pré-tratamento com agente anticoagulante está surtindo o efeito desejado. Também a realização de eletrocardiograma e ecocardiograma para avaliar eventuais outras causas da arritmia ou fatores eventualmente predisponentes de complicações, como algumas alterações anatômicas, por exemplo. O tratamento com o agente anticoagulante também deve ser confirmado, se já foi realizado durante o tempo programado. A utilização de drogas antiarrítmicas no pré-tratamento para melhorar a resposta à cardioversão, assim como diminuir a chance do retorno da taquiarritmia após o procedimento. Evitar o uso da cardioversão elétrica em pacientes usando digoxina, apesar da digoxina não ser contraindicação de cardioversão, o risco de toxicidade pela digoxina traz aumento do risco de taquiarritmias ventriculares fatais. A utilização de inibidores da enzima conversora de angiotensina, assim como dos bloqueadores dos receptores da angiotensina, também deve ser evitado, já que pode induzir a agravamento de eventual episódio de hipotensão pós-cardioversão elétrica, piorando o prognóstico, dificultando o tratamento da hipotensão. O local onde vai ser realizada a cardioversão deve ser preparado para complicações mais graves, como parada cardiorrespiratória, então deve haver a logística para intubação, material, equipamento de intubação, aspirador, a monitorização, a presença de marca-passo é importante também no local, o paciente pode voltar com algum grau de bloqueio importante, o jejum do paciente para a sedação e a sedação, que, como foi comentado, é importante e há várias possibilidades terapêuticas e várias técnicas que podem ser utilizadas. Lembrar que é um procedimento bastante estressante e doloroso, mas com uma sedação adequada, o uso de opioides pode ser evitado para que se evite assim a perpetuação ou duração mais prolongada de depressão respiratória. Também é importante checar o aparelho, o desfibrilador cardioversor, para ver o funcionamento, se ele está carregado adequadamente, se ele possui, se há disponibilidade no aparelho da utilização de marca-passo externo. É importante lembrar de ativar o modo de sincronização para que não se incorra no risco de gerar a deflagração sobre o período vulnerável de repolarização, que é a fase ascendente e o pico da onda T. Portanto, esse botão de sincronização deve ser acionado antes da aplicação do choque e lembrar também de desativar esse mecanismo se ele tiver sido ativado, caso o paciente apresente fibrilação ventricular ou alguma forma de taquicardia ventricular sem pulso ou multifocal, que são eventos que dificultam a interpretação do aparelho para a aplicação do choque, já que os complexos QRS são bizarros e irregulares. Então, ativar a sincronização antes da cardioversão e desativá-la se houver necessidade de fibrilação ventricular.
de desfibrilação ventricular. E lembrar de pré-oxigenar o paciente e, no momento da deflagração do choque, afastar a fonte de oxigênio do paciente, mais que 1 metro de distância é o ideal, e que todos se afastem nesse momento para que se evite acidente com algum componente da equipe. E a desfibrilação, que é diferente da cardioversão, já que não há necessidade, não há possibilidade de se usar o mecanismo de sincronização, já que os complexos são bizarros e se não for desativado, ou se por acaso ele for ativado, o mecanismo de sincronização vai impossibilitar a deflagração do choque e o paciente vai ficar sem o tratamento. A desfibrilação, assim como a cardioversão, pode ser externa ou interna. A externa é habitual, realizada com as placas, com as pás no tórax do paciente, na posição anteroposterior ou anterolateral são as mais utilizadas. A interna pode ser realizada durante cirurgia cardíaca ou alguma outra cirurgia de tórax aberto. Lembrar que a carga na desfibrilação interna é muito menor do que a externa. E outra opção da desfibrilação interna é a utilização do marca-passo com função de desfibrilação, quando o paciente porta esse aparelho. Aqui também a desfibrilação, como na cardioversão, pode ser monofásica ou bifásica, já comentamos as diferenças. E as indicações de desfibrilação são fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, taquicardia ventricular polimórfica com instabilidade hemodinâmica. Existe a possibilidade da taquicardia ventricular polimórfica com estabilidade, que já foi comentado, deve ser tratado com reposição de sulfato de magnésio e encaminhamento para o especialista. Lembrar que o principal ritmo de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar é a fibrilação ventricular. E a divisão dos desfibriladores entre manual e semiautomático. O manual é o que se utiliza, é o aparelho que o operador liga, interpreta a arritmia, prepara o choque, a carga, inclusive, e aciona a deflagração do mesmo. E o semiautomático, que é o DE, que tem o nome de desfibrilador externo automático, mas na verdade é semiautomático, uma vez que ele participa do diagnóstico da arritmia, se é chocável ou não, prepara a carga de choque quando indicado, mas quem deflagra o choque, a aplicação do choque, é o operador que precisa acionar o mecanismo. Lembrar que a carga de desfibrilação é a carga máxima. Se for utilizado o aparelho monopolar, a carga inicial é de 360 joules. No aparelho bipolar, deve-se utilizar a carga máxima indicada pelo fabricante, que normalmente é entre 120 e 200 joules. Se não se conhece a orientação do fabricante, no caso do desfibrilador bipolar, utilizar a carga máxima, que é de 200 joules. Na criança, inicia-se a desfibrilação com carga de 2 joules por quilo de peso, podendo aumentar para 4 e, caso não haja resposta, repetir a carga de 4 e aumentando sucessivamente a cada necessidade de nova aplicação de choque até o máximo de 10 joules por quilo. Os cuidados também aqui devem ser os mesmos da cardioversão, manter o paciente se afastar do paciente no momento da deflagração do choque, evitar também a aproximação de fontes de oxigênio do paciente e a aplicação das pás, se forem pás manuais, a aplicação do gel condutor que diminui a impedância, assim como a pressão com força que gere um contato com pesos proporcional a 13 quilos, e as placas, que são os eletrodos adesivos, não precisam desse preparo. A colocação, como dito, antero-posterior ou antero-lateral, dependendo das situações. Lembrar que os pacientes que possuem dispositivo implantado, a preferência é a posição antero-posterior, para manter uma direção do choque perpendicular ao gerador e aos cabos, e evitar assim, ou tentar diminuir a chance de
interferência com o aparelho, e as placas devem estar a uma distância mínima de 8 centímetros do gerador para que não haja dano que diminua, para que se diminua a chance de danos ao gerador do marca-passo. O DEA, denominado dispositivo desfibrilador externo automático, na verdade ele é semiautomático. Ele analisa o ritmo e avisa se se tem choque recomendado ou não. Se tiver choque recomendado, o operador precisa acionar o botão. Portanto, liga-se o aparelho, conecta-se a pá no paciente, no tórax do paciente, ou na posição anteroposterior ou anterolateral, como já mencionado para os outros aparelhos nos diapositivos anteriores. Atenção para o tamanho das pás de adulto ou de criança, abaixo de 25 quilos. É importante que, se houver disponibilidade, se utilize a placa infantil e conectar as pás no paciente e encaixar no aparelho. E o aparelho vai lançar o aviso analisando. Quando ele disser que está analisando, devemos nos afastar, ninguém encosta no paciente nem no dispositivo, e após a análise ele vai dizer se o choque é recomendado ou não. Se o choque não for recomendado, inicia-se imediatamente a massagem, a compressão torácica. Se o aviso for choque recomendado, então devemos apertar o botão para o choque ser deliberado, deflagrado, e após a deflagração do choque, aí sim voltamos ao contato com o paciente para iniciar a compressão torácica imediatamente após o choque. E o DEA vai analisar o ritmo do paciente a cada 2 minutos. A cada 2 minutos interrompe-se as manobras de reanimação do paciente, e o DEA vai analisar de novo se o choque é recomendado ou não, e o procedimento vai se repetindo até que haja o retorno da atividade contrátil do paciente, atividade espontânea, ou que haja desistência da manobra. Algumas situações especiais que devem ser observadas e alguns cuidados a serem tomados são em relação ao paciente com excesso de pelo, que pode ter dificuldade para adesão da placa do eletrodo. Paciente com pele molhada pode gerar queimadura, pode gerar inadequação do oferecimento da carga ao paciente. O dispositivo implantado, quando presente, tanto na forma de desfibrilador quanto na forma de marca-passo, deve gerar uma tensão, evitar o contato das placas, das pás do desfibrilador, do DEA, com esses dispositivos é importante para não danificá-los, e manter as pás a uma distância mínima de 8 centímetros, principalmente do gerador. Pacientes que tenham até 25 kg de peso devem utilizar pás pediátricas. Na falta dela, pode ser utilizada de adulto mesmo, mas dá preferência à posição anteroposterior. Quando possível, utilizar o atenuador de carga. E paciente lactente, preferir desfibrilador manual. Entre as principais complicações, as mais frequentes da utilização de cardioversão e desfibrilação, se encontram a sistolia, a bradicardia, a taquicardia ou fibrilação ventricular, o risco de queimadura, principalmente devido à falta de colocação do gel ou aproximação de contato com superfícies metálicas, ou queimadura até em assistentes que eventualmente estejam muito próximos do paciente ou do local onde ele se encontra. As complicações tromboembólicas também são possíveis, principalmente naqueles pacientes com fibrilação atrial mais prolongada, ou flutter atrial, o risco de isquemia e o risco de edema agudo de pulmão, devido ao período de parada de contração do átrio logo após a cardioversão ou a desfibrilação, que pode acontecer devido ao atordoamento do miocárdio. Estas são as nossas referências. Aqui terminamos a apresentação de cardioversão e desfibrilação. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.